Então vamos, para a palavra de Deus. Estamos em João capítulo 6, então abra sua Bíblia. João capítulo 6. E nós vamos ler do versículo 28 até o 36. E outros versículos posterior a esse. Então João 6, versículo 28, onde nós paramos na semana passada. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais vistos, não credes. 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este é o que tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos de comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, na semana passada, nós vimos versículo 28 e 29. Eles se dirigem para Jesus e fazem uma pergunta: que faremos para realizar as obras de Deus? Eles acham que Jesus vai responder assim para eles: olha, vocês façam isso, façam aquilo, façam um monte de coisas e isso é obra de Deus. Então nós temos esse pensamento, que eu fazendo um monte de coisa na igreja, na organização da igreja, isso é obra de Deus. Como eles tinham isso na mente. Mas olha o que Jesus responde, totalmente diferente daquilo que eles esperavam. Então Jesus respondeu: a obra de Deus é essa. Olha a diferença. Que vocês acreditem naquele que por ele foi enviado.
Então Jesus não disse, olha, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, têm que subir aqui, têm que descer lá, têm que pagar o preço. Não, Jesus não falou nada. Jesus disse que a obra de Deus é esta. Qual é? Que as pessoas acreditem nele, acreditem em Jesus Cristo. Então, não é só para... A gente pensa, tem tanta coisa hoje que se fala. Existe uma igreja organizada hoje, que ele pôs a palavra de Deus ao quadrado, como se tivesse um montão de cômodo assim, ó. E cada cômodo é uma coisinha que você tem que fazer, dizendo que aquilo é obra de Deus. Então existe um monte de congressos, de reuniões, de coisas, de fogo para isso, fogo para aquilo, que é mais coisas dos homens, é mais organização humana, atiram as pessoas para fazer um mundo de coisas que não passa daquilo que a organização quer. Não tem nada a ver com a obra de Deus. Às vezes você vai lá, eles não falam nada da cruz, não falam nada de Jesus Cristo, da nova aliança, da redenção, da justificação, eles não falam nada. Então o que é a obra de Deus? Sabe o que é a obra de Deus? É quando alguém dentro dele, ele acredita em Jesus Cristo. Isso é obra de Deus. Vocês estão entendendo? Essas pessoas ficaram decepcionadas. Elas esperavam que Jesus mandasse eles fazerem muitas coisas. Aí eles questionam Jesus. É onde a gente começa hoje. Olha lá o que eles disseram. Versículo 30. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Eles queriam ver alguma coisa. Para eles acreditarem em Jesus, eles queriam ver coisas, né? E esse é o grande problema. As pessoas estão atrás de ver coisas, elas querem ver sinais, elas querem ver isso, elas querem tocar naquilo. É por isso que surgiu no meio da igreja esse monte de coisa orada, ungida, é toalha ungida, é rosa ungida, é óleo ungido, é água do Rio Jordão, é sal grosso ungido, é manto ungido, é vassourinha ungida, tudo ungido, porque as pessoas querem tocar coisas. Não passa de uma feitiçaria tudo isso. O que é a verdadeira fé? É convicção de coisas que eu não vejo. Fé não é uma emoção. Não é um momento que eu fico emocionado. Ai, aleluia, glória a Deus. Isso é só emoção, isso não é fé. Fé é convicção da verdade. Você pode estar angustiado, triste por dentro. Mas se você tem fé, lá atrás da tua tristeza ou angústia, você tem uma convicção que aquilo é verdade. A convicção transcende a emoção. Então eles eram homens das emoções. Queremos ver, mostra da tua parte alguma coisa. Senão nós não vamos crer. Aí eles vão citar um texto lá do Velho Testamento. Olha lá, versículo de número 30. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que vejamos e creiamos? Quais são os teus feitos? Agora eles citam lá. Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, meu Pai quem vos dá. Para aí. Então eles vão lá em Êxodo, capítulo número 16, nós vamos para lá também. Eles vão relembrar o que aconteceu naquele tempo e disseram, olha, os nossos pais comeram o pão que caiu do céu. O que você vai mostrar para nós? Né? Então vamos lá, Êxodo 16, abra lá, Gênesis, Êxodo, né, o segundo livro. Vamos no capítulo 16, de Êxodo 16. Vamos ver o que aconteceu naquilo que eles estão trazendo à memória a respeito do maná. Então vamos ler aqui, Êxodo 16. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matares de fome toda essa congregação? Primeira dificuldade que eles tiveram, já começaram a murmurar contra Moisés. Olha, eles esqueceram das 10 pragas que caíram no Egito.
Eles esqueceram que o mar se abriu, eles passaram no meio de um mar em seco. Eles esqueceram todos os milagres extraordinários que eles viram com os próprios olhos Deus fazer para libertá-los da terra do Egito. Mas na primeira dificuldade eles já estão contra Moisés, contra Araão. Era melhor que a gente tivesse ter morrido lá do que estar aqui passando fome. Lá a gente tinha carne, comia à vontade, né? Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colheram cada dia. Eu tenho que ler bastante, tenho paciência. Então disse Moisés a Araão e todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as nossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer? E pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Araão: dizei a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Araão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Vamos lá, versículo 14. 11. Então, o Senhor disse a Moisés: tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriam o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, e semelhante a escamas, fina como geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei isso, cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça. O que é um gomer? O que é a medida de um gomer? É 1,8 em termos de litro. Então, é como se você pegasse uma garrafa PET de Coca-Cola de 2 litros e quase enchesse ela, faltasse assim um pouquinho. Isso aí era a medida que cada um iria pegar para si para se alimentar o dia inteiro. Continuando. E eis que o Senhor vos deu, colhei, versículo 16, né? Colhei isso, cada um segundo que puder comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas, cada um tomará para si os que se acharem na sua tenda. E fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos, porém medindo com o gomer, não sobejava, e ao que colhera muito, nada faltava. E ao que colhera pouco, pois colheram cada um o que podia comer. Até aí tá bom. Então o povo está naquele aperto, reclamando de Deus. E Deus vai fazer um milagre extraordinário para eles, né? Deus vai fazer vir as codornizes, que eles queriam comer carne na parte da tarde do dia, e pela manhã cairia lá uma névoa, e quando aquilo secava, o que tinha lá? Uma coisa que parecia escamas, que nem uma farinha. E eles iriam comer aquele pão, recolher aquilo, cada um de acordo com aquilo que podia comer. Deus deu até uma medida para eles. E esse maná, esse pão é o maná. Era uma coisa extraordinária. Por quê? Porque hoje, o que nós precisamos comer hoje em dia? Os vegetais, as hortaliças, os grãos, as sementes, um mundo de coisa para ter saúde, porque cada um tem uma propriedade nutritiva. Mas aquele maná era um alimento tão precioso, que só aquilo. Eles não precisavam lá no deserto comer legumes, comer hortaliças, não precisavam nada. Era um alimento extraordinário que caía do céu. E eles faziam lá os bolos, os pães com aquilo. E aquilo é que aquele povo está dizendo para Jesus: ó, faz alguma coisa aí. Nossos pais lá comeram pão
que caiu do céu. E o que vocês vão... O que diz a respeito disso? Agora Jesus vai introduzir um ensino maravilhoso. Jesus vai se apresentar como o verdadeiro pão de Deus. O pão de Deus que vai dar a vida eterna. O pão de Deus que vindo ao mundo dá vida eterna àqueles que se alimentam dele. Volta lá para João. João capítulo de número 6, onde nós estávamos. Vamos ver o que Jesus diz para eles, né? João 6, versículo de número 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, Deus de comer pão do céu. Agora Jesus vai começar a dizer, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Agora Jesus faz uma enorme declaração. Olha o que Jesus diz. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora vocês estão me vendo, vocês não estão acreditando. Então pense um pouquinho. Por que Jesus se compara a um pão? Pão aqui significa alimento. Pão da vida. Então repare bem, para você ter saúde, você tem que ter uma alimentação básica, né? Os verdes, vermelhos, amarelos, os grãos, todas essas coisas que nós comemos e você sabe bem. O teu corpo depende disso para viver. Se você não os comer, o que vai acontecer com você? Você vai definhando, seu corpo vai enfraquecer e você vai morrer. Morrer por falta de nutrientes, vai pegar saúde por falta de ter resistência física. Agora Jesus se compara ao pão do céu. Ele diz, o que dele comer jamais terá sede. Quero ler ali com calma. Novamente. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O pão da vida, o pão que dá vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Mas eu já vos disse que, embora vocês estão me vendo, vocês não estão acreditando. Então Jesus é o pão da vida. O pão de Deus. Ele se compara ao pão. Que quando a pessoa come, se alimenta, enxerga quem é Jesus, ela recebe vida, ela recebe saúde, recebe os nutrientes espirituais totais, para que tenha vida. Repare bem, a comida que você come se transforma na tua carne. Vai para o estômago, nós temos uma indústria aqui, vai soltar todos os ácidos, né? Tudo aquilo que precisa fazer a digestão. Depois vai ser filtrado tudo isso, o excesso vai ser expelido, mas aquela batata que você comeu, aquele arroz que você comeu, aquela carne, aquela hortaliça que você comeu, aquilo se transforma na tua própria carne, aquilo se transforma em você. Aquilo se transforma em você. Então é isso que Jesus Cristo está querendo dizer, que ele é o pão da vida, aquele que se alimentar dele. Entende? Aquilo que entra dentro de nós, da pessoa de Jesus Cristo, se transforma em nós. Passa a fazer parte da nossa vida, passa a fazer parte da nossa natureza. O que Pedro disse? Vamos ler o que Pedro disse lá. Vamos lá. 1 de Pedro, vamos lá no finalzinho. Para você entender que Jesus é o pão e quem dele comer vai ter a vida eterna. Então, 1 de Pedro, que eu não estou achando aqui agora. Assim, é 2 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 3. Vamos lá, 2 de Pedro, vira aí umas 2 folhas. Olha o que Pedro disse. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Versículo 3.
pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade a amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí. No versículo 4 ele fala assim, que essas promessas de Deus, olha, isso é muito grande, você tem que entender. Vai tornar cada um de nós participantes da natureza divina. Significa o quê? Que existe uma natureza divina, uma natureza de Deus. E as promessas de Deus vão nos tornar participantes dessa natureza divina. Mas aonde é isso? Como é isso? Quando você come a comida, o pão, o que acontece? Ele se transforma na sua própria carne, sim ou não? Né? Aquela batatinha que você comeu, aquele filezinho de frango, passa por um processo digestivo e se transforma em você. Sim ou não? Então, Cristo é o pão de Deus, que veio trazer a natureza divina, implantar isso no espírito do homem, no coração do homem. Então, quando naturalmente eu não vou morder as coisas, você tem que entender o que é se alimentar de Cristo. Significa que eu crendo nele, eu me alimento, a minha fé traz o alimento que vem dele para mim. Ele é o verdadeiro pão. Olha, o teu corpo precisa de um pão externo, mas no teu espírito só tem uma coisa que te dá saúde, é o conhecimento da palavra, do evangelho, é a pessoa de Jesus Cristo. Você pode ser um crente, estar dentro da igreja a vida inteira na velha aliança e ser infeliz, triste, vazio por dentro, mesmo falando das coisas de Deus. Mas quando você entende quem é Cristo, você se alimenta do verdadeiro pão que é Jesus Cristo, que ele introduz no seu espírito essa natureza divina. Parece uma coisa louca falar isso. Mas quando você recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, você nasceu de novo, você foi gerado pelo Espírito Santo, você agora é Espírito. Quem é nascido da carne é carne, quem nasceu do Espírito lá dentro é Espírito. Então Cristo como verdadeiro pão é introduzido em nós. A natureza divina se transforma dentro do nosso espírito, na nossa própria natureza. Vocês estão entendendo isso? Por isso que Jesus disse para Nicodemos, se você não nascer de novo, se não acontecer esse novo nascimento aí dentro, se não houver esse nascimento no espírito, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode entender o reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. Então Cristo como é que eu como de Jesus? Quando eu creio nele de todo o coração, recebo ele pela fé. Tenho comunhão diária com ele. O que é ter comunhão diária com Jesus? Né? Presta atenção, uma coisa que quase nenhum de nós pratica. Se pratica é muito pouco. É um momento onde diariamente, não importa se você fique 1 hora, 10 minutos ou 5, que você para, se desliga de tudo, desliga lá o celular, se desliga de tudo e você para. E não vai ficar pedindo coisas para Deus. Você só vai ficar adorando Jesus Cristo, entende? Tendo comunhão com Ele. Adorando, crendo, uma coisa silenciosa aí dentro do seu coração. Onde Cristo é o centro de tudo, o centro daquele momento não é o que você precisa de Deus, não é o dinheiro que você está precisando, não é o teu filho, não é a esposa, não é o marido, não é a vitória, não é nada, não tem nada físico e material envolvido nisso. É o momento onde você para e o adora, invoca o nome dele, Senhor Jesus, eu te adoro. E gasta ali 5, 10, 15, quanto mais melhor. E ali você tem aquela comunhão
de espírito para espírito com a pessoa de Jesus Cristo. Você entende? Isso é se alimentar de Cristo, é comer do verdadeiro pão que desceu do céu. Vamos ver alguns versículos para que isso fique bem fundamentado naquilo que está na palavra de Deus. Vamos lá, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Vamos ver ali o que está escrito. É a segunda oração de Paulo na carta aos Efésios. Olha aqui o que Paulo está orando por eles, a partir do versículo 14. Olha, preste bastante atenção. Por esta causa me ponho de joelho diante dos pais. Então, diante do Pai. Então, Paulo está se ajoelhando. Ele tem uma grande causa dentro dele. Ele já fez a primeira oração, no capítulo 1, versículo 15. Ele pediu que Deus concedesse aos Efésios espírito de sabedoria, de revelação. Paulo pediu para que Deus iluminasse os olhos do coração, para que eles pudessem compreender a riqueza de ser chamado por Deus. Essa é a segunda oração onde Paulo fala, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, olha lá, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Então o que Paulo está pedindo em favor deles? Que Deus concedesse que eles fossem fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E o que é esse poder? Olha lá. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Mas, pastor, isso é estranho, habite Cristo no meu coração pela fé. Existe um mundo de religiões, todas elas o Deus é uma coisa externa, né? Maomé é uma coisa externa, o Deus deles, os santos, são coisas externas. Mas o Evangelho é o único que prega um Deus que habita dentro do coração das pessoas, habita dentro. Que fala que nós que somos o templo, o santuário de Deus. Então o que é se alimentar de Jesus? Eu tenho essa consciência. Ele está em mim, ele habita no meu espírito onde eu nasci de novo. Ele veio fazer em mim morada quando eu nasci de novo. E é Ele que me alimenta, é Ele que é o pão verdadeiro, é Ele. Por isso que a nossa fé não está em nenhum nome de igreja, a nossa fé não está num apóstolo atual, a nossa fé não está numa irmãzinha que revela, que roda, a nossa fé não está nem em nós mesmos. A nossa fé é centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Somente Ele é o autor e consumador da fé. E Ele é o pão da vida que me alimenta, Ele que vem habitar no meu coração pela fé. Então Cristo não é alguém que está distante. Olha, isso é uma coisa profunda. Deus quer que você entenda isso claramente. Cristo não é alguém que está distante. Cristo é alguém que está dentro de cada um de nós que somos filhos de Deus. Está dentro de nós. Você entende isso? Você quer ver? Vamos ler mais uma vez isso, depois vamos pegar outro texto. Estamos aí em Efésios, vamos ler de novo, versículo 14 do capítulo 3. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo, aonde? No vosso coração. Como? Pela fé. Como é que Cristo habita no nosso coração? Como que eu me alimento dele? Como que eu me alimento desse pão vivo que desceu do céu? Ele habita no meu coração pela fé. Você acredita que ele está em você? Mesmo quando você perdeu a paciência, se irritou, está com o corpo cansado, está nervoso, brigou com o marido, brigou com a esposa. Você acha que ele saiu daí? Não. Isso é só seu homem exterior. Né? Se você ficou irritado no trânsito com alguém, tinha lá uma vovozinha assim na frente, você está atrás, ela não anda, você está com pressa, se irritou. Você pensa que ele saiu daí? Não. Assim habite Cristo no vosso coração pela... Olha, vamos supor que
Um homem construa um prédio muito lindo, ponha toda a fiação, faz uma coisa impecável, linda. E vem a Eletropaulo, puxa energia, só não liga ela ali dentro, na caixa. O prédio pode estar construído lindamente, os melhores fios, a parte elétrica perfeita, as lâmpadas todas nos lugares, tudo organizado, tudo prontinho. Mas se a energia não chegar, o que vai acontecer? Não vai acender nada. Vai? Não vai. Não adianta ele elogiar, olha que fio, olha que lâmpada, olha que... não adianta, não vai acender. Mas se a energia chegar, quando apertar o dedo no interruptor, tchum, acende tudo. Sim ou não? Cristo habitando em nós pela fé. Você acredita nisso? A fé é a energia que acende essa verdade no nosso coração. A fé é o que faz a coisa ficar viva dentro de mim. Não é essa fé. Você vê uma fé humana, me dá isso, me dá aquilo. É uma fé, me dá, me dá, me dá. Eu quero conquistar, é só coisa terrena. É só coisa humana, é um monte de gente buscando dinheiro dentro da igreja. É um monte de gente querendo trocar de carro dentro da igreja. Eles prometem essas coisas. É um monte de gente que quer uma casa maior, está dentro da igreja buscando isso. Uma fé humana que só procura os seus próprios interesses. Assim habite Cristo no vosso coração pela... Então quer dizer que Ele está dentro de mim, dentro de você. Você acredita nisso? É pela fé. E onde Ele está? Lá no meu espírito. Eu me alimento dEle. A alimentação natural vem de fora para dentro, para a minha boca. Mas a alimentação dEle vem de dentro. Você está entendendo? Sim ou não? Estou conectado, o nosso homem interior está conectado em Cristo 24 horas. 24 horas. Será que você enxerga isso? É que a gente tem uma alma, um mundo emocional tão agitado, a gente não enxerga essas coisas. Mas o pão da vida está nos alimentando o tempo todo pela fé, pela fé. É Ele que vai abrindo o nosso entendimento para o Evangelho, fazendo enxergar a verdade. Aqui dentro tem uma coisa viva que vai fazendo compreender, vai fazendo entender, vai te dando força. O teu homem, assim habite Cristo pela fé no seu coração. Vou ler de novo, olha lá. Versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo pela fé, estando vós alicerçados em amor, sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e aonde Cristo vai habitar pela fé, no nosso coração. Então, o Evangelho é uma coisa linda, ele mostra um Deus que veio para dentro daquele que crê. Porque João falava assim, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por que João falava assim? Né? Porque João dizia que existe um espírito, uma coisa fora, mas aquele que está dentro de nós é muito maior do que tudo aquilo que está dentro, que está do lado de fora. Por que ele fala isso? Ele sabia que Cristo agora havia se multiplicado em cada um de nós através da sua morte de Cristo na cruz do Calvário. Então ele está dentro de nós. Você aceita isso? Então nós nos alimentamos dele o tempo todo. O tempo todo a natureza que Pedro disse, vos tornastes coparticipantes. Por que coparticipantes? Quer dizer que eu sou participante com alguém. O co é participante com alguém. Eu sou participante com quem? Com Cristo. Eu sou coparticipante com Ele da natureza divina. Foi trazida para dentro do meu espírito. Não é uma coisa que está na minha carne. Mas dentro de mim já existe essa vida eterna. Eu já tenho a natureza divina dentro de mim. E você também tem dentro de você. Você acredita em Jesus de verdade? É verdade. Então Cristo habita no nosso coração pela fé. A fé é a energia que acende tudo. Viver pela fé, as pessoas querem viver pela fé só para ter coisas. Pode ver. A maior parte daquilo que se fala para a fé é a pessoa tem que ter uma vantagem. Ela quer um milagre, ela quer coisas. Ela quer coisas. Então, uma grande fé é alguém que alcançou coisas visíveis.
Mas a fé do Evangelho crê naquilo que é invisível. Você entende? Ele habita no nosso coração pela fé. Então, se ele habita no meu coração pela fé, se o maior está dentro de mim, e tá, porque a Bíblia diz, isso é Evangelho. Por que eu vou andar inseguro com medo de um monte de coisa? Por que eu vou acreditar nessas pregações de ameaça de quem está debaixo da lei, que é pôr o diabo na minha casa e na minha vida todo dia? Por que eu vou ouvir, às vezes, pregações que parecem mais coisa de terrorista do que evangelho? Porque mata a fé de todo mundo, põe medo em todo mundo, oprime todo mundo, acua todo mundo. A pessoa sai da igreja angustiada, com medo de um monte de coisa. Não é a pregação do evangelho. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Vamos lá, volta lá para João, onde a gente estava. Vamos ver o que Jesus Cristo disse lá. João capítulo 14. João 14. Esse 14 ele está falando sobre o Espírito Santo, bastante coisa, mas eu quero só o versículo 23, onde ele diz isso. Olha aqui o que ele diz, olha. Isso antes de acontecer, antes dele passar pela cruz. Era uma coisa que ia acontecer no futuro. Olha lá, versículo 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha... O que é a palavra de Jesus? O que é a palavra de Jesus? É o Velho ou o Novo Testamento? O que é a palavra de Jesus? Quando Jesus nasceu aqui, começa-se o Novo Testamento. O que Jesus mandou pregar? Ele mandou pregar, olha, vai lá e pregue o Velho Testamento inteiro? Não. O que é a palavra evangelho? Boas notícias de grande alegria. Quais são as boas notícias de grande alegria? O anjo disse para os pastores, nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. As boas novas de grande alegria, o nascimento do Deus, homem Deus aqui na terra. E daí é que começa o evangelho. Então, o que é as palavras de Jesus? É o evangelho, é tudo que aconteceu depois da cruz, é aquilo que Paulo viu, que Pedro viu, que Tiago ouviu. Isso é a voz do Filho, é isso que é a voz do Filho. Mas Deus inspirou o Velho Testamento, claro, Deus falou daquela maneira, falou, mas Cristo cumpriu tudo aquilo, estabelece uma nova aliança. Olha o versículo 23, respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. E o que ele vai fazer? Olha, isso está na Bíblia, isso é verdade. Viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos para ele e vamos fazer dentro dele o quê? Morada. Ele disse isso, foi Jesus que disse isso. Por que você não ouve essas coisas nos programas de televisão? Ninguém fala. Você já ouviu isso? Liga lá de sábado, vê a turma pregando, é um desfile de pregador, vê se eles pregam essas coisas. Não fala. É só alcançar coisa, conquistar coisa, vai prosperar, manda o seu dinheiro para mim, vem para cá, vai para lá. É só isso que eles falam. Viremos para ele, faremos nele morada. Olha como isso é grande. O que Paulo orou? Assim habite Cristo dentro de você, no vosso coração, pela fé. Pela fé. Quer ver outro texto? Vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vai um pouquinho para frente lá. Romanos, 1 Coríntios. Capítulo de número 6. Só quero ler um versículo, versículo 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, 17. Olha lá. Vê se isso é verdade ou não é. Mas aquele que se une ao Senhor é o que com ele? É uma alma? Não. É um corpo? Não. É um Espírito, a coisa é dentro de nós, onde nós nascemos de novo. Então, aquele que se une ao Senhor, se uniu, creu em Jesus Cristo. Paulo orou assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. O que Jesus Cristo disse? Nós vamos vir para Ele, vamos morar dentro dEle. Vamos morar dentro dEle. Então, aquele que se uniu ao Senhor não é uma coisa física, externa.
É um espírito, se torna no espírito, um espírito ligado nele, um espírito com ele. É uma coisa nas nossas entranhas. O pão vivo está dentro de nós, nos alimentando, mantendo a vida eterna. O pão vivo dá energia, força, coragem, fé, vida, alegria, vem de dentro para fora. O que se une ao Senhor é um espírito com ele. Lá dentro você é corpo, alma e espírito. Não é alma, não é corpo. Mas lá onde você nasceu, que é nascido da carne, é carne. Quem nasceu do espírito é... Então você é espírito. E lá no espírito você se uniu a ele. O pão vivo está ali, você é um com ele. Você é um com ele. Então, meus irmãos, isso é indestrutível. Se nós pararmos dessa crendice supersticiosa e acreditar que o maior está dentro de nós, que Deus, Jesus Cristo está dentro de mim, habita em mim, eu sou unido a ele, tenho a natureza divina, eu me alimento do pão, eu sou um espírito com ele. Esse crente não vai mais ter medo de nada. Pode fazer pode matar um boi lá, acender vela de 7 palmos de altura, e pôr na porta dele, ele vai rir de tudo isso, porque essas coisas não pegam no crente verdadeiro. Não pega, meus irmãos. Ele não vai ter medo de demônio. Sujeitáveis, pois, a Deus, resiste ao diabo, o diabo que foge. É o diabo que foge, não é o crente que foge. Ele não vai ter medo de macumba, demônio, mal olhado, esse evangelho supersticioso, macumbeiro, que é mais macumba do que evangelho que está se praticando dentro de muitas igrejas evangélicas. Ele não vai ter medo de nada disso. Ele sabe que assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Você acredita nisso? Pastor, não estou vendo um raio cair. Pastor, não estou vendo anjo com a bandeja de prata. Pastor, eu não estou vendo umas coisas. Não estou nem falando em línguas estranhas. Não estou. E daí? Pouco importa essas coisas. Você crê? Se você crê, você vai ver que isso é verdade. Você entende? A fé é tudo. A fé é tudo, meus irmãos. Por isso Jesus falava, seja feito conforme a tua fé. Para aquelas pessoas, e aquilo acontecia. Então Jesus está dentro de nós. Como eu posso te explicar isso? Vou dar aquele mesmo exemplo. Vamos supor que aparece lá o Temer, né? Ele não tem muito para falar, não. Mas ele vai entrar numa cadeia nacional, tá? Cada família deve ter uma televisão dentro de casa, não tem? Ele está lá em Brasília. Mas tem um sistema de comunicação que põe ele dentro da tua casa, na tua televisão. Tem ou não tem? Tem, não tem? E ele está lá dentro, você está olhando para ele, ele está falando com você, não tem? É assim a coisa no espírito. Jesus está dentro, é um sistema espiritual. Está dentro de todo aquele que crê. Está dentro de todo aquele que crê. Entende isso? Então, por isso que eu preciso parar um pouquinho. Eu não posso ser um crente que não ora, que não... Orar não é todo mundo gritando, não é nada disso. Não é gritaria barulheira, imitando galinhas, falta imitar porco daqui a pouco. Não é nada disso, isso é barulheira. Orar é aquilo que Jesus Cristo disse, fecha a tua porta, entra no teu quarto, sozinho. E teu pai que te vê em secreto, em oculto, te recompensará. Se você praticar isso 10 minutinhos num dia, só 10. Você parar de manhã em qualquer lugar, parar, fechar os olhos e falar, Jesus, pão da vida que está em mim. Eu te adoro. Se concentrar. Você vai começar a perceber que dentro de você existe uma coisa tão gloriosa. Entende? Existe vida, existe um alimento. O pão da vida habita dentro de cada um de nós. Eles comeram o maná e morreram todos aqueles lá que comeram do pão que caiu do céu. Mas Jesus disse que quem comer desse pão não vai morrer eternamente, não vai se perder. Vamos para outro texto, vamos lá. Lemos 1 Coríntios agora, vamos lá para Gálatas capítulo 2, vamos lá. Gálatas 2, olha o que Paulo dizia. Dizia que alguém veio viver dentro dele. E vive dentro de nós também. Então, Gálatas 2,
Vamos ler desde o versículo 19. Olha o que ele fala. Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, olha lá, olha a velha aliança. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, olha lá. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive aonde? Será que era só Paulo? Cristo vivia só nele? Ou vive em nós? Vive em nós. Paulo não era melhor que nós. Ele teve um chamado para ser apóstolo. Mas nós temos um chamado para ser filho. Logo já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. E o lado externo das coisas? Olha o que ele diz. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha lá, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, a velha aliança, segue-se que Cristo morreu em vão. Então Cristo está vivendo em nós. Como eu posso te explicar isso? Aquela vida que ele deu na cruz, ela foi repartida para todos aqueles que creem. Cristo está vivendo em nós. Você pode não sentir nada disso. Você pode acordar de manhã com um fundo aqui na barriga, com dor de estômago, parece que Deus nem existe. Pode te faltar um dinheirinho, você fala, nossa, eu estou sem dinheiro, será que Deus está pesando a mão, né? Quem está na lei vai falar isso. Deus está pesando a mão, tem um devorador lá na minha casa. Eles vão falar isso de cara. Porque eles só creem nisso, né? Você pode passar por tudo isso. Você sentir até mal, comer uma comida, você sentiu mal, está com ânsia, mas Cristo habita no nosso. Isso não altera a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Ele está dentro de nós, meus irmãos. Será que você enxerga isso? É o pão da vida. É isso que a gente come. Ele é tudo. Cristo é tudo. Cristo é mais que tudo. Hoje em dia a igreja perdeu a cruz, perdeu Jesus. Eles estão olhando só para as riquezas do mundo, a coisa da terra. A maior parte do evangelho é pregado, é só promessa para as pessoas, coisas da terra. Cristo vive em mim. Fala assim, Cristo vive em mim. Você crê? Ele vive em mim. Ele vai me dar sabedoria, de dentro para fora. Ele vai me fazer enxergar coisas na Bíblia que eu não enxergava. De vez em quando eu vejo coisas e aqui dentro vem um discernimento. Isso não é certo. Um monte de gente do Evangelho acha certo, mas aqui dentro fala assim, não é. Ele está me ensinando, ele é o verdadeiro mestre. Está mostrando o que é e o que não é. Ele falou, rios de águas vivas fluirão de dentro para fora. Não é de fora para dentro, de dentro para fora do seu interior. Assim habite ele em mim pela fé. Ele não vai me levar a engano, não vai me levar a nenhum engano. Vamos para mais um texto só para falar sobre isso. Colossenses capítulo 3, presta atenção. Colossenses 3, nós já lemos isso esses dias. Versículos 1 a 4, mas a tônica é o 4. Colossenses 3, 1. Portanto, olha, leia-se, isso aqui está na Bíblia, meus irmãos. Está escrito, é verdade. Olha o que ele diz. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, o que eu tenho que buscar? O que eu tenho que buscar? Buscar as coisas de onde? Da terra ou lá do alto? As coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. O que eu devo pensar? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha que coisa estranha, desagradável para quem prega a doutrina da prosperidade financeira, né? Eles nunca vão ler isso aqui. Eles vão buscar as coisas lá do alto. Vou pensar nas coisas do alto. Está meio estranho essa conversa. Eu tenho que buscar as coisas lá do alto. Mas e a campanha da prosperidade? E o carro novo que eu tenho que escrever um montão de coisas assim que eu quero conquistar. Fazer uma listinha de coisas que eu quero conquistar aqui na terra. Aí eu vou lá numa reunião e vou falar assim, anjo, manifesta, eu vou dar ordem para anjos para trazer aquilo. Eu vou lá por o meu sacrifício. Buscar as coisas lá do alto. É tão diferente, não é? Agora olha o que ele fala. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.
porque morrestes e a vossa vida. Onde está a nossa vida? Está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aonde está a nossa vida oculta, escondida, guardada, juntamente com Cristo em Deus? Agora olha o que ele fala. Quando Cristo, que é a nossa vida, quem Cristo é? Paulo disse assim, já não sou eu mais que vivo. Cristo está vivendo em mim, ele veio para dentro de mim. Ele está morando em mim. Agora, essa coisa externa que eu vivo pela fé nele. Ele está habitando no meu coração pela fé. Entende? A vida que eu tenho externamente, eu estou vivendo pela fé nele, nenhuma outra coisa. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória. Em glória. Então, presta atenção. Cristo está em nós. Agora, ele vai pregar através de nós. Você entende isso ou não? Quando você prega o evangelho, é ele falando, ele está em você, você está falando. Mas ele fez você compreender, e você é corpo dele, e ele continua fazendo obra dele agora dentro de um monte de irmãos semelhantes a ele. Entende? Quando alguém está pregando o evangelho limpo, é Cristo que está pregando. Ele está dentro, deu inspiração. E está se externando através da boca de um filho de Deus que ele habita dentro do coração. Agora, quando o pregador está explorando, enganando, distorcendo a palavra de Deus, falando coisas que só o interesse da igreja dele esconde a verdade, você pode ter certeza que não é Cristo falando. Pode dizer que é o maior ungidão de Deus. O cara ungidão, não é? Não é, você vai discernir se é ou se não é. Vocês entendem ou não? Quando Cristo fala, ele fala o quê? O evangelho. Ele fala o evangelho. Está bem claro isso na sua mente? Volta lá em João agora. Volta lá, voltemos em João. Eu quero ler o texto. João capítulo 6, vamos continuar a leitura. Versículo 32, João 6, 32. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, olha lá. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Aquele maná que nós lemos lá, que caiu, né? O verdadeiro pão do céu, meu Pai quem vos dá, que era ele mesmo. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida a quem? Ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Eles não sabiam nem o que estavam falando. Declarou-lhes, pois, Jesus se apresenta como o pão da vida agora, o pão vivo. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Não é fome física, é espiritual. O que crê em mim jamais terá sede. Não é sede física, é sede espiritual. Porém, eu já vos disse que, embora vocês me veem, vocês não acreditam nisso. Versículo 41. Murmuravam, pois, eles judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora desci do céu? Jesus responde, nós vamos ver isso a semana que vem. Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então entenda, ninguém pode vir a Jesus, entender, crer nele, se Deus não trouxer essa pessoa. É obra de Deus. Está escrito nos profetas, versículo 45, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem o quê? A vida eterna. Eu sou o pão da vida, assim como o pão normal, material que a gente come da vida por corpo, nós nos alimentamos de Cristo, ele é o pão da vida, ele nos dá a vida eterna. Você crê nele de verdade mesmo? De todo o coração? Continuando. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e
Morreram. Eles comeram aquele maná, mas nenhuma daquelas pessoas acreditaram e entraram na terra prometida. Só Josué e Caleb, só dois. Nem Moisés entrou por causa do povo. Morreram tudo sem ver a promessa. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha? É a minha carne. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Por que ele fala que o pão que ele vai dar é a carne dele? Posso correr com vocês agora? Vamos lá. Estamos aí em João. Vamos para Romanos 8. Rapidinho, vamos lá. Romanos 8. Porque ele apresenta o corpo dele, a carne dele, né? Que ele diz que é o pão que ele vai dar pela vida do mundo. Então, Romanos 8:1, mas a tônica é o versículo 3, que diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há ou existe para os que estão aonde? Em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, entenda porque ele fala que o pão que ele vai dar é a sua carne. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne. O que foi condenado na carne? O pecado. Na carne de quem? De Jesus Cristo. Então, na carne dele, naquele corpo humano que ele teve, ali no corpo, por isso que ele teve que sofrer, ser traspassado. Naquela carne ele sofreu a penalidade do pecado. Naquela carne todas as maldições da lei caíram sobre ele. Naquela carne Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Naquela carne ele condenou essa coisa chamada pecado. Por isso que ele é o sacrifício perfeito. Acabaram-se os sacrifícios. Por isso que ele cumpriu a lei e nos libertou da lei. Porque ele foi o sacrifício perfeito. Então todo sofrimento e dor que ele teve na carne, é isso que dá vida ao mundo. Ali o pecado foi pago, a minha dívida foi paga. O castigo que me traz a paz com Deus caiu sobre ele. Ali na carne dele, no sofrimento físico dele, por fim o seu sangue foi derramado. Ele estabelece nesse sangue o novo testamento, a nova aliança. Ali na carne dele é que ele aniquilou tudo aquilo que entrou por Adão. E se eu me alimento disso pela fé, é o pão que vai dar vida ao mundo. Então, conforme eu vou crendo, vou me alimentando. Vou crendo, vou me alimentando. Mais um pouquinho sobre a carne. Agora vamos lá, Colossenses 1:22. Vira aí as páginas rapidamente. Colossenses 1:22. O que diz lá? Vamos ler desde o versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Espera um pouquinho. E que havendo feito a paz, como que a paz entre o homem e Deus foi feita? Pelo sangue da sua cruz. Por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E a vós outros que também outrora vocês eram estranhos e inimigos na mente, no entendimento, por causa das vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou aonde? No corpo da sua carne, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis sem culpa. Uma pessoa sem culpa é irrepreensível. Aonde que houve a reconciliação? No corpo da carne, porque ali na carne de Jesus o castigo caiu sobre ele, os pecados caíram sobre ele, as maldições caíram sobre ele, a nossa culpa caiu sobre ele. E esse é o pão, a carne dele é o pão que vai dar vida ao mundo. Por que vai dar vida ao mundo? Porque ele tirou a morte, a destruição da raça humana na cruz do Calvário e dá vida àquele que crê. Vocês estão entendendo ou não? Se ele tivesse vindo aqui, feito milagre, falado, ressuscitado mortos, feito tudo, e não tivesse ido para a cruz, não haveria evangelho.
Nada, não haveria salvação, reconciliação, justificação. Ele teria feito uma coisa pela metade, sem sentido, não haveria nada. Mas na cruz ele fez tudo. Você entende isso? Então ele é o pão. Como eu me alimento disso? Entendendo essas verdades, crendo. Cristo habita em mim pela fé. Ele trouxe para dentro de mim todas essas coisas. Volta lá para João, para nós terminarmos. Volta lá, João. João 6. Versículo 51, onde nós estamos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele está falando uma pregação espiritual. Olha o que ele vai dizer agora. Respondeu-lhes, versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esses dar-nos de comer sua própria carne? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tem desvida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. E quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Pois assim como o Pai que vive em mim, assim como o Pai que me enviou, porque assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, agora para um pouquinho. Também quem de mim se alimenta. Meu Deus. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Portanto, quem de mim se alimenta, quem de mim se alimenta por mim, viverá. Quem come esse pão entende essas coisas. O pão da vida, sabe que Cristo está nele. Quem se alimenta dele vai viver por meio dele. Então nós vivemos por meio de Cristo. A nossa vida não é uma coisa que está em risco o tempo todo, ameaçado o tempo todo, sofrendo o tempo todo. A nossa vida é Cristo, nós nos alimentamos dele, nós vivemos por meio dele. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo, morreram. Ninguém entrou na terra prometida, não acreditaram em nada, se prostraram todos no deserto. Aquele milagre serviu o quê? Para isso, para nada, porque eles não acreditaram. Morreram todos, não entraram. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão, viverá o quê? Eternamente. Quem comer esse pão vai viver eternamente. Então ele é o pão que desceu do céu. Você enxerga isso comigo? Acredita nisso? Então fala assim, amém.